poder estar novamente com os irmãos, se reunir em família, sempre um privilégio que Deus nos dá. Eu quero dar boas-vindas novamente a todos os que nos visitam, a nossa família. Seja muito bem-vindo. É uma família bastante imperfeita, viu? Já quero dar spoiler para você. Mas é uma família que aprende junto a se parecer com um só, a se parecer com o nosso Mestre, Cristo Jesus. Então seja muito bem-vindo. Eu vi que o Marcelo veio, né? Marcelo acho que não está aqui nesse momento. Saiu um pouquinho, né? Graças a Deus, porque, olha lá ele. Vou te falar, viu? O pior adversário que eu já tive em tênis foi você, viu, Marcelo? Estava falando mal de você aqui. Meu Deus, nunca ganhei uma partida dele. Impossível jogar contra esse homem, mas aqui nós somos irmãos, tá? Tá tudo bem, viu, Marcelo? Te amo. Bem-vindo, queridos. Meus amados, nós estamos expondo o livro de Gênesis para você que está nos visitando. Estamos nesse desafio de expor esse texto maravilhoso. E hoje nós vamos ver o capítulo 11. Eu gostaria que você abrisse o texto sagrado em Gênesis no capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. Nós, na semana passada, vimos um pouquinho sobre a lista das nações que o pastor Leandro nos trouxe. E ali a gente viu que existia uma grande confusão na terra, várias línguas foram criadas. O que eu amo na Bíblia é porque ela dá explicação para tudo que você imaginar. Do mais cético, aquele que tem mais fé, a Bíblia explica para nós os detalhes do mundo, da criação, do pecado, do porquê que há tantas línguas no mundo. E hoje a gente vai investigar isso. Por que há tanta língua no mundo? A tese bíblica é maravilhosa. E eu quero que nós hoje investiguemos por que aconteceu esse negócio de tanta cultura, de tanta língua diferente. Queridos, se você encontrou, por favor, se coloque de pé, em reverência à preciosa palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é só o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Vamos orar? Senhor, se o Senhor hoje não vier nos iluminar com a Tua graça e com o Teu Espírito, vai ser mais só uma boa palestra. Mais palavras, mais razões. Mas se o Senhor vier, e se o Senhor intervir no nosso meio hoje, eu sei que o Senhor pode transformar corações quebrados, destruir torres que a gente construiu sem Ti e construir novas e belas edificações. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Assim nós oramos no nome santo do Teu Filho. Amém. Podeis assentar. Queridos, eu creio que todos aqui já foram num stand de vendas, daqueles que você entra e tem uma maquete bem grande, daqueles condomínios horizontais, e ali você vê um monte de pequenas edificações,
naquela maquete, umas menores, outras maiores, mas é tudo muito bonito. Lógico, eles querem te vender um produto. Quero que a gente faça um exercício essa manhã. Eu quero que você imagine a sua história como se você estivesse vendo ela de cima, observando, como se fosse realmente uma maquete da sua vida. E ali você vai ver várias edificaçõezinhas, várias casas. Talvez algumas delas estejam abandonadas. Alguns projetos que você começou, mas nunca terminou. Talvez outras estejam mal pintadas, mal cuidadas. Outras, você vê um investimento de toda a sua capacidade intelectual, física, emocional. E você mobilizou pessoas ao seu redor, então, para construir esses sonhos, esses planos. Agora, eu quero que você imagine, então, nessa maquete, que no centro dela há uma torre. Uma torre bem alta. Eu quero que você pense um pouco agora com você sobre o que é essa torre. O que é essa torre para você? Que você tem dedicado sua vida. Talvez seja a sua profissão. Você dedicou tudo. Tem um monte de casa abandonada ao seu redor. Mas nessa torre há tudo lindo. Você pegou do melhor que você tinha. E você foi edificando essa construção. Talvez seja o seu filho, essa torre. Você dedicou sua vida. Tudo que você tinha. Não é comum nos nossos dias falarem isso hoje. Tudo que eu faço é por vocês. Os pais dizem, pelos filhos, por muitas vezes. Talvez seja o seu casamento, que esteja no centro da sua história e da sua vida. No centro de tudo que você constrói. Talvez seja o seu sonho de ter uma casa, e aí você passa como um rolo compressor na frente de todo mundo, porque o sonho precisa ser edificado. A vontade precisa ser feita. Hoje, queridos, a gente vai ver uma dessas construções. Ela é uma construção que pauta para nós que se nós tomamos decisões sem que Deus esteja no centro, se a edificação principal da nossa vida não for um altar diante de Deus, então o que Deus tem que fazer com você essa manhã é exatamente o que a gente vê nesse texto. Eu oro para que você não tenha feito isso. Mas enquanto a gente estiver expondo o texto, eu peço a você que analise como que você foi construindo no passo a passo essa edificação que está no centro da sua vida. Não se engane, queridos, nenhuma queda abrupta na vida, nenhuma queda repentina, ela vem sem uma construção de valores que você foi alimentando durante o tempo. E hoje eu quero investigar com você, através desse texto, como que nós vamos tomando decisões que vão destruindo a nossa vida. Eu quero que você pense isso comigo, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver nesse texto que, independentemente do que seja, da sua construção até hoje, daquilo que você construiu sem Deus, é possível que Deus faça de novo. Não importa a história, não importa o como você viveu até hoje, nesse momento, hoje é possível que Deus intervenha. E quando Ele intervém, meus queridos, a alegria brota no coração, a beleza vem sobre a vida, tudo faz sentido. Aquilo que antes era um túmulo vazio, um túmulo cheio de morte, agora, queridos, Deus faz brotar flores. É isso que eu oro para que Ele faça com a sua vida no dia de hoje. O que esse texto quer dizer é que o orgulho humano, ele busca construir um reino centrado em si mesmo. Mas Deus, na sua soberania e bondade, Ele intervém. E Ele reverte, então, essa rebelião para cumprir o plano redentor dEle. Queridos, a gente vai investigar, então, em 2 pontos principais. O primeiro ponto que eu quero expor para os irmãos é o retrato da natureza humana, é o retrato do reino dos homens, como que eles vão edificando, então, essa cidade, essa torre. E, em segundo lugar, nós vamos investigar como que Deus vem e Ele intervém na nossa história. Amém? Todos estão comigo? 2 pontos hoje, viu?
Não vão ser 3 nem 10, vão ser, espero que um pouco mais curto, mas vamos então investigar esse texto. Olha o que o verso 1 diz. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. No capítulo 4 e no capítulo 6, a gente percebe a corrupção humana que cresce de tal ponto que Deus olha para aquele povo e fala, não tem mais o que fazer. Eu vou enviar um dilúvio e destruir esse povo, porque o coração deles está completamente distante de mim. A maldade se espalhava, assassinato por tudo quanto é lado, crianças eram sacrificadas, era um cenário horrível. E então Deus intervém na história naquele momento, acaba com os planos do ser humano, pede para Noé construir uma bela de uma arca, salva a humanidade sem ela merecer, e aí então eles saem da arca. A de pensar que tudo seria diferente, né? Agora vai ser diferente, agora nós entendemos, Senhor. A gente destruiu tudo, agora a gente vai fazer diferente. O que o texto aponta é que Sem, Cã, Jafé, Noé e a sua família saem da arca. E o que é que eles fazem? Eles migram do norte e eles vão então para uma região ao leste. Eles se deparam com uma terra muito bonita. A terra que hoje seria chamada posteriormente de Mesopotâmia, ali onde fica a Turquia, o Iraque. E nessa terra eles veem uma bela de uma planície, que era regada pelo o rio Tigre e Eufrates. Terra maravilhosa, tudo brotava, você plantava, você colhia. E aí eles olham para essa terra e eles falam assim, a gente vai se estabelecer nesse lugar. Até aqui tudo bem, né? Vamos ver se está tudo bem. Começam a estabelecer então uma cidade. Nessa região não tem pedra. O que eles usaram então para a construção foi desenvolver uma tecnologia nova, que são os tijolos. Até hoje nós usamos os tijolos. Eles percebem que tem muita argila, eles pegam essa argila, colocam ao sol e eles percebem que ela vai endurecendo. E aí eles falam, e se a gente colocar num fogo, numa fornalha, que vai deixar esse tijolo cada vez mais forte? Foi então que eles fizeram. Mas o que eles iam usar como argamassa? Havia nessa região bolhas de betume. É como se fosse asfalto betume. E eles então pegam esse betume, esse asfalto, e usam como uma argamassa. E aí eles olham um para o outro de uma forma genial, creio eu. Devem estar pensando, nós somos os caras, né? Deixa com a gente. E eles então falam, venham, vamos construir agora uma cidade. Vamos nos proteger. Vamos construir o nosso império. E após isso, como se já não bastasse, eles falam, quer saber, a cidade não é suficiente. Vamos construir uma torre bem alta, que se achegue ao céu. Assim nós seremos reconhecidos pelo mundo. Nosso nome não será esquecido na terra. Essa é a ideia genial que eles tiveram. O que tem de errado nessa história? Tecnologia sendo desenvolvida, cidade sendo desenvolvida, proteção. O que tem de errado, afinal de contas, nesse texto? Um ponto principal. Deus não é citado. Deus não é perguntado. Deus não é buscado. Eles saem fazendo planos ao bel prazer. Queridos, a gente vê uma série de erros que discorre desse texto. O primeiro erro que nós vemos é o desprezo de uma ordem clara de Deus. Você quer cometer erros na sua vida, decisões catastróficas na sua vida, em primeiro lugar, despreze a Deus e o que Ele diz. A gente vê que em Gênesis, no capítulo 9, abre comigo. Gênesis 9, no versículo 1. Olha o que o texto diz. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Era uma ordem muito clara de Deus. Eu não quero que vocês se aglomerem. Eu quero que vocês vão, que vocês encham a terra, que vocês dominem sobre animais, plantas. É muito parecido aqui com o que ele fala para Adão, lá no começo da história. Vão, se espalhem. O que o homem faz?
desobedece uma ordem muito clara de Deus, uma ordem muito específica de Deus. Van Hooser, um teólogo, vai dizer que a raiz da rebelião humana está em querer assumir o controle da narrativa da história. Todas as vezes que você assume o controle sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sem o parâmetro da palavra de Deus, o que você está fazendo se chama desobediência. Desobediência. O fruto que estava em Adão e Eva lá no começo da história, agora nós vemos novamente aqui. E vez após vez parece que se repete isso no coração do homem. O homem pensando que consegue construir a história por si só. Queridos, eu sei que nos nossos dias de hoje, há tanta confusão teológica aí fora, que por vezes nós dizemos, mas é difícil escutar a voz de Deus. Eu tenho um discípulo que eu tenho discipulado, acompanhado ele fala isso para mim constantemente, como é que eu escuto a voz de Deus? Há tantas vozes aí fora, há tanta teologia sendo pregada, como que faz então para discernir a voz de Deus? Meus amados, o livro que está nas suas mãos nessa manhã, ele é um livro que, por toda a história, tentou ser atacado. Em todo momento, eles tentaram acabar com esse livro e com a autoridade que esse livro traz. Você vê com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, uma das primeiras ações de Hitler, queima a Bíblia. Queima esse livro. Por quê? Porque esse livro fala sobre a soberania de um só. E não é a soberania do homem e nem das escolhas do homem, mas sim a soberania de Deus e as escolhas de Deus. Quer tomar uma decisão errada? Despreze esse livro. Jogue ele fora. E me desculpa dizer, mas eu fico assustado nos nossos dias hoje, quando nós vemos pessoas a todo tempo dizendo que vão ter uma revelação nova. Deus me falou uma coisa, eu nunca vi no nosso tempo tanto isso, né? As pessoas dizem constantemente, Deus me falou, Deus me disse, Deus me confirmou, tem uma revelação nova aqui. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós temos que ser como a igreja, lá de Atos capítulo 13, que investigava o texto bíblico para ver se as palavras proferidas eram palavras verdadeiras ou falsas. Investigue as minhas palavras. Investigue cada pregador que você for ouvir. Veja se está de acordo com as Escrituras. Se não estiver, corra daí. Não existe nada pior, talvez, queridos, do que uma falsa verdade, do que algo que se pareça muito, mas que na verdade não é. Muito cuidado com quem você escuta, filtra muito bem. Nós estamos nesse tempo, queridos, em que a palavra de Deus é extremamente usada, mas que ela não é compreendida. Por que que ela não é compreendida nos nossos dias? Ela não é compreendida porque a vontade já está enraizada no seu coração. Você só usa a palavra para validar o que você quer. E aí você pega um versículo completamente fora do contexto, então começa as heresias. A grande maioria das religiões veio da palavra de Deus mal compreendida. Investiga o texto. Alguns vão dizer, mas é difícil demais de compreender a Bíblia. Mentira de Satanás. Tira isso da sua cabeça, por favor. Tira isso da sua cabeça. Meus amados, está em português a Bíblia. Ela não está em chinês, até onde eu sei. Até que o Léo consegue ler em chinês. Mas ela não está em chinês, ela está em português. O texto diz aqui alguma coisa estranha para eles? Não. Vão, enchem a terra, multipliquem-se. Eles claramente escutam a vontade de Deus, mas eles não o fazem. Meus amados, a autoridade das nossas escolhas tem que estar baseada na palavra de Deus. Para você ter uma ideia, em março de 2021, os arqueólogos israelenses descobriram fragmentos de um pergaminho bíblico de aproximadamente 1.900 anos em uma caverna, chama Caverna do Horror. Nesse pergaminho tinham os manuscritos exatos do livro de Zacarias e do livro de Naum. Um viveu 626 a.C., o outro viveu 510 a.C. Exatamente o mesmo texto.
Você quer duvidar da Bíblia? Isso é autoridade histórica. É autoridade histórica, queridos. Se você não quer crer na Bíblia como um documento histórico, factível, então não creia em mais nada de história na sua vida. Porque o que você entendeu sobre César te foi passado há séculos atrás. O que você entendeu sobre a história do Império Otomano foi te passado séculos atrás. A sua história foi contada, ou da sua família foi contada, por pessoas que viveram séculos atrás, mas foi documentado. Meus amados, só o fato desse livro ter chegado até nós é pura misericórdia de Deus. É Ele querendo revelar para nós que Ele quer sim ser conhecido, que Ele quer que a vontade dEle seja conhecida e que não é confusa. A vontade de Deus não é confusa. Ele não vem para trazer confusão nesse sentido na sua vida, entende? Então, para um pouco antes de tomar as decisões para os seus projetos. Investiga o que o livro está dizendo. Está aqui. Investigue. Vá atrás. Deuteronômio capítulo 11, 18 vai dizer: portanto, guardem no coração e na mente essas palavras que hoje lhes dou. Amarrem-nas nas mãos como um sinal. Prendam-nas na testa para lembrar-se delas. Salmo 115, 105 vai dizer: tua palavra é lâmpada para guiar meus passos e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus, você está tomando decisões no escuro. Tateando no escuro. E você vai machucar pessoas ao seu redor, porque você constrói uma edificação torta, sem sentido. A segunda decisão que eles tomam, a primeira é essa, se esquece da palavra de Deus. A segunda decisão que eles tomam, eles buscam conselhos humanistas. Meus amados, essa cidade teve como fundador Nimrod, que era bisneto de Caim. Ele é citado na genealogia no capítulo 10, abra comigo, 10, 8 a 9. Diz assim: Cush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: esse homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque e Acade. Parece muito lindo, né? Os homens se unindo para construir um grande projeto. Nem toda unidade é bíblica. Nem toda unidade leva à compreensão divina. O que esses homens fizeram foi se aglomerar com pessoas que validavam as suas ideias pecaminosas. E aí eu te pergunto, para quem você pede conselho? Quem são os seus conselheiros? Pessoas que apontam para a palavra de Deus, que se questionam? Ou pessoas que tiram da própria experiência uma teologia desconstrutiva que vai te adoecer? A nossa tendência como seres humanos, queridos, é sim buscar conselhos aonde as pessoas nos validam. Nós queremos isso. Nós nos sentimos bem. E aí então nós buscamos esses nossos caminhos. Provérbios 14, 12 vai dizer: há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao fim levam à morte. Começa o planejamento. Se envolve com pessoas que não ouvem a Deus. Está aí. Mais uma das decisões erradas desses homens. E na palavra de Deus a gente vai ver vários momentos como esse. Vocês se lembram como que o governo dos homens foi mudado do governo de Deus para o governo como o dos homens, quando Saul assume o governo? Eles olham para as nações ao redor e eles falam: está todo mundo tendo um rei. Todo mundo tem um rei para chamar de seu. Eu não vejo o meu. Eu quero um que se pareça com o deles. E aí os sabichões, eles escolhem quem? Saul. Saul, que mais tarde seria a vergonha de Israel. Esse é o representante que nós escolhemos. Meus amados, cuidado com quem você escolhe para te representar. Cuidado com quem você escolhe para você tomar conselho. Não busque pessoas que só validem os seus desejos, os desejos do seu coração. Busque pessoas que te questionem. Amigo questiona, tá? Amigo te pergunta para onde você está indo. O que você quer fazer?
Amigo não tem medo de falar a verdade. Irmão de verdade não tem medo de te dizer, desvia daí, você vai cair. E é o que a gente não vê esses homens aqui fazerem. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que não tem um. Não tem um. Nimrod era a terceira geração. Ele era bisneto de Cã. E não teve um para se levantar em meio ao povo e dizer, nós estamos indo no caminho errado. Não teve um para dizer, em meio àquela confusão que eles estavam gerando, de que aquele caminho gerava morte. E aí vem outro ponto que eu quero te dizer. Não seja omisso. Fale a verdade. Se levante em meio àqueles que não se levantam. Há uma frase bem difundida aí fora, que diz que o mundo não perece por causa do grito dos maus, mas por causa do silêncio dos bons. Se levante, aonde você estiver, seja na sua igreja. Denuncie o que está errado. Ajude as pessoas a caminharem. Uma torre foi construída, pelo amor de Deus, em desonra a Deus, e ninguém se levantou no meio desse povo para chacoalhar ao que nós chamamos hoje de apologética, para defender a fé. Um monte de medrosos, talvez, seguindo um líder cego. Líderes cegos. Era o que acontecia aqui. Terceira coisa, que eles estavam tomando uma decisão completamente errada. Eles estavam buscando conforto, proteção. Queridos, esse conceito de governo unificado, a nova ordem mundial, que muito se fala aí fora, ela não nasceu de hoje, tá? O homem sempre teve como um grande objetivo um mundo unificado, com base no ser humano humanista, que o homem está no centro e que ele consegue então proteger, ele consegue então elaborar todas as coisas ao seu redor. A inteligência artificial, os avanços tecnológicos são para isso, para proteção. Para que a medicina tanto estuda? Proteção do ser humano. Modernidade é para quê? Conforto. Conforto, proteção. A base da sociedade está baseada nesses dois pilares. Te proteger, te dar um ar-condicionado, que hoje, infelizmente, não está funcionando. Perdão. Está funcionando? Glória a Deus. Entendem, queridos? A base da sociedade, ela é fundamentada dessa maneira. Freud, o pai da psicanálise, por mais que nós claramente não concordemos com a grande maioria das coisas que ele diz, ele escreveu um livro que se chama O Mal-Estar da Civilização, em 1930. E ele diz que a cultura, ela surge como uma tentativa da humanidade de se proteger das forças da natureza e de regular os instintos humanos. Quando você chega numa tribo, como nós já fomos algumas vezes, você vai ver que a cultura deles é baseada em proteção. Por que existe o Deus da chuva? Porque eles precisam de proteção. Eles precisam que venha a chuva, então, e que faça com que a planta cresça. A nossa cultura é baseada em proteção. Completamente, nossos prédios, nossa arquitetura é sempre baseada em proteção. Por que que as edificações, lá no Oriente Médio, do deserto, elas têm a parede de mais ou menos 1 metro, para se proteger do calor e à noite do frio. O sol bate nessa parede bem grossa durante o dia, vai esquentando a parede e à noite a casa é esquentada. Nossa cultura, nossa arquitetura é toda baseada em proteção e em conforto. O que está de errado aqui? O que tem de errado em buscar conforto e proteção nesse sentido? Claramente, essa cidade, ela representa a tentativa humana de criar proteção sem Deus. Nós nos protegemos. Nós criamos muros ao nosso redor. Criamos armas nucleares. Dizimamos pessoas. Proteção. Meus amados, sabe de onde vem o conceito de ansiedade? Falta de proteção. Falta de proteção vem da falta de controle. Você, talvez, esteja tanto querendo construir uma cidade bem edificada ao seu redor, em que você nunca passa nenhuma intempérie, que você só vai se ver em um lugar. Um posto de depressão. Um posto de ansiedade.
Porque é impossível controlar a sua própria vida. É impossível você ter a resposta para todas as coisas, para todas as intempéries. Eu conversava esses dias com um homem muito rico. E ele me dizia, a casa dele é cheia de câmaras, muros muito bem edificados, uma casa maravilhosa. E ele me dizia o quão inseguro ele se sentia. O quão vulnerável ele se sentia. Porque por mais que o homem tente causar proteção sobre si mesmo, eu não sei que dia você vai embora, eu não sei que dia que você vai ter uma doença que vai afligir o seu organismo, por mais que você se cuide. Eu me lembro na época da pandemia, eu cheguei para visitar um senhor que estava entubado, e ao lado dele tinha um jovem, muito bonito, muito bem aparentado, um corpo muito esbelto, bonito. E eu, vendo o estado dos dois, o menino todo poderoso, forte, cuidando da saúde, muito pior do que o senhorzinho de 70 e poucos anos de idade. No final das contas, o jovem morreu, o jovem faleceu, e o senhor saiu, depois de também ser entubado. Entendem, queridos? Para com essa vontade de achar que você consegue se proteger, de achar que você vai ter resposta para todas as coisas, de achar que você, se você der um conforto e proteção para sua família, está tudo bem. Para com essa ideia. Isso é a ideia lá dos Estados Unidos, do sonho de vida americano, que adoeceu a nossa mente e o nosso coração. É isso que os homens fazem. Van Hooser, queridos, também vai dizer que os homens não apenas desejam um lugar para habitar, mas um lugar onde possam dominar e controlar o seu futuro. Esses somos nós, doidos para tirar o controle das mãos do Senhor e tomar as rédeas da nossa vida. Meus amados, é uma loucura a gente pensar no texto por vezes, né? Quando a gente enxerga Números 14, nós vamos ver um povo que tinha acabado de sair do Egito. Acho que todos aqui se lembram da história do Egito. Escravos por 400 anos. E aí então, de repente, pela graça de Deus, ele levanta Moisés, tira aquele povo das garras do Egito. E sabe o que acontece na primeira hora que eles deixam de ter conforto e proteção? Vamos voltar para o Egito. Não aguento isso aqui não. Esse deserto está quente demais. Aí Deus olha para eles, vou levar maná, calma. Ah não, agora a gente quer carne. Eu vou levar cordonizo, não tem problema. Entendem? Essa é a nossa saciedade, nunca enxergando para o Deus que nos protege de dia e de noite, que de noite levanta uma coluna de fogo para guiar o seu povo e de dia uma nuvem. Meus amados, como é bom poder confiar e esperar no Senhor. Calma, calma. Quarta e última decisão que eles tomam. Não bastava a cidade, os muros, a proteção. Eles agora precisavam construir uma torre. Chega um ponto, queridos, em que o vazio humano sempre vai levar o homem para uma busca do transcendente, para uma busca daquilo que nós não compreendemos, algo maior do que nós. Essas construções, a construção da Torre de Babel, os arqueologistas apontam que era como um zigurate. Eu não sei quem aqui estudou na escola os zigurates, mas eram edificações bem grandes, como se fossem pirâmides, com uma escada bem grande, bem alta, e que lá em cima você tinha um santuário. Os arqueólogos encontraram recentemente na Mesopotâmia, nessa mesma região desse texto que nós estamos falando, um zigurate que foi levantado ao deus Marduk. Esse zigurate tinha mais ou menos 30 andares, ao que seria hoje nos nossos dias. Imagina uma construção de 30 andares naquele tempo. Os arqueólogos apontam que, muito provavelmente, essa seja a Torre de Babel, construída pelos homens. Não se sabe, dizem que é provável, mas, mais uma vez, a arqueologia comprovando as Escrituras. A ciência comprovando aquilo que o texto bíblico diz. Meus queridos, essa é a busca do homem. Quando não mais é suficiente para nós sucesso, poder ou dinheiro, então nós queremos inventar as nossas próprias
religiões. O nosso próprio Deus. Vocês já viram quando dizem a nós sobre a religião? Busca uma religião que você vai se sentir bem. Quem já escutou essa frase? A religião é sobre você. Se você busca uma religião para você se sentir bem, ela não se trata sobre Deus, ela se trata sobre você e logo você é o Deus dessa religião. Você é quem está no centro dela, entende? Não é o Deus que você inventou. Você pode dar um nome mais criativo que você quiser dar para esse Deus, Marduk, Marduk, inventa o que você quiser. Mas é você mesmo o seu Deus. Você constrói para você mesmo, porque você tem medo do futuro e após a morte. Mas você não quer se entregar ao Deus da palavra de Deus, porque você sabe que quando Ele intervir na sua vida, o seu castelo tem que ser destruído. A torre que você tanto se empenhou para construir, ela vai ter que ser destruída. Ela vai ter que ser jogada no chão. É daí que vem as religiões, queridos. E essa é a receita, então, para a construção de uma decisão, de uma história, de uma narrativa desastrosas. Primeira coisa, se esqueça da palavra de Deus. Segunda coisa, se associe a homens que desprezam também a palavra de Deus. Em terceiro lugar, construa sua própria narrativa, sua própria história. Quarto lugar, crie seu campo de proteção, seu conforto. Ela é a base do que você vai seguir agora. E a partir daí, siga ou invente a sua própria religião. Busque a religião que te deixa mais confortável. C.S. Lewis vai dizer, se você está aqui essa manhã para buscar uma religião confortável, definitivamente não é o cristianismo. Definitivamente não é esse lugar. Mas se você quer um lugar para encontrar sentido de todas as coisas, seja bem-vindo. Esse é o lugar onde a história faz sentido. Queridos, se essa torre continuasse dessa maneira, sem intervenção de Deus, nós vimos algumas dessas torres sendo construídas na história. Uma delas foi a torre que Hitler construiu, com base no nazismo. Sabe quantas pessoas foram dizimadas ao bel prazer de Hitler? Porque ele tinha uma vontade no coração, ele incentivou pessoas ao redor dele que só validaram a opinião dele. Ele então cria a própria religião, ele cria então um Estado em que vai ser o Estado ariano. 50 milhões de pessoas foram dizimadas, entre elas 6 milhões de judeus. Porque um homem quis inventar e criar o próprio império. Talvez a sua torre, a torre que você construiu com o passar do tempo, ela não alcance essa magnitude. Mas não se engane. Pessoas, quando você constrói a narrativa em volta de si mesmo, vão sofrer. Talvez sua esposa, talvez seus filhos, mas com certeza, você vai dizimar, você vai machucar, você vai acabar com as pessoas ao seu redor. Deus podia deixar a gente construir nossas torres, né? Deus podia deixar a gente seguir o nosso próprio caminho, construir os nossos próprios impérios humanos. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele vem para intervir na nossa vida e na sua vida e na minha vida. Ele não nos deixa seguir os nossos próprios caminhos, querido. O pior castigo de Deus é deixar você seguir seu próprio coração. Não existe algo pior do que isso. A palavra de Deus vai dizer que nosso coração é desesperadamente corrupto. O que pode ser encontrado de bom nele? Esse é o nosso coração, a todo tempo nos empurrando para fazer a nossa própria vontade. Mas Deus vem, como quem puxa vez após vez os seus filhos. Fala, filho, você vai cair num buraco. Esse buraco é fundo, eu não posso deixar você cair aí. Eu vou te chamar. Eu quero que você venha para perto. E vez após vez, 66 vezes na palavra de Deus, nós vemos isso acontecendo. Um homem se distanciando de Deus, querendo construir a própria história. E Deus, vez após vez, vindo intervir na vida do homem. Deus quer intervir na sua vida hoje. Deus quer intervir na sua história hoje. Deus quer te tirar dessa construção em que você se meteu. Há esperança, meus queridos. Então, esse é o segundo ponto. Deus intervém na nossa história. Graças a Deus Ele intervém.
O verso 5, acompanhe comigo, vai dizer que o Senhor desceu para ver a cidade. Queridos, a Bíblia ela é um livro maravilhoso. E às vezes nós vemos algumas ironias na Bíblia. Engraçado, né? A palavra de Deus diz que Deus desce. Mas a torre não era tão alta que alcançava os céus? Imagina Deus olhando de cima. Lá de cima. Onde nossos olhos não alcançam. Aonde é muito maior. Então ele olha para a construçãozinha dos homens. E ele... Peraí. Eu não estou enxergando. É muito pequeno para mim. Esses sonhos de vocês, que vocês tanto almejam e acham grandioso demais, para mim é muito pequenininho. Deixa eu descer para ver como é que está esse negócio. É lógico que Deus não desce em forma humana. Isso é um antropocentrismo, como a gente fala. Antropomorfismo, desculpa. É dar formas humanas a Deus. Lógico que Ele não desce como em carne e osso nesse sentido. Mas sim, o texto bíblico, Moisés escreve claramente que ele está fazendo uma ironia conosco. Aquilo que você pensa que é grande demais, meu querido, para mim aqui de cima, é desse tamanhozinho. E aí então ele desce para ver como é que está a terra. E ele fala, eles têm unidade, eles falam a mesma língua, estão construindo a própria perdição. E aí o verso 7, ele fala, venham, vamos descer. Aqui, a gente percebe mais uma ironia do texto. Não foram os homens que disseram, venham, vamos construir? Venham, vamos edificar a torre? Venham, vamos juntos fazer com que esse projeto aconteça? Deus diz, venham, vamos. Para quem ele diz isso? É claro que ele não fala com os anjos. Os anjos não governam junto com Deus. Aqui nós vemos o nosso bom Deus conversando com o Filho e com o Espírito Santo. E juntos dizendo, venham, vamos descer e vamos ver o nosso projeto. Como um grande palco em que está acontecendo um espetáculo, Deus então desce para ver o que está acontecendo e Ele intervém na história, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que desde o início, em Gênesis 1, trouxeram em uma unidade graça por meio do caos. Erut para Elohim. Deus disse, haja luz, trouxe ordem por meio do caos, a terra era sem forma e vazia, tudo desorganizado. E Deus então vem para trazer ordem novamente. Queridos, a confusão aqui não vem de Deus, a confusão aqui vem dos homens. Babel significa confusão, que é um termo hebraico mais parecido com Bavel. Significa terra da confusão. Confusão de quê? Não é Deus confundindo as línguas, é o homem se confundindo nos seus planos. E Deus precisa trazer um fim para isso. Um fim para essa história. Entende? Ele diz, Filho, Espírito, vamos descer. Vamos intervir. Querido, nessa metanarrativa de Deus, a história que permeia todas as histórias, Deus demonstra 4 coisas. Sua soberania, seu julgamento, sua misericórdia, sua graça e sua beleza. São 5. Ele demonstra essas 5 coisas. Ele demonstra sua soberania, queridos. Van Hooser diz assim, a história não está nas mãos dos homens, mas de Deus, que escreve o enredo conforme a sua própria vontade. Da mesma forma, queridos, como Deus interveio aqui em Babel, Ele vem, como eu disse, 66 vezes na Bíblia, fazendo exatamente a mesma coisa. Calma. Eu vejo algumas pessoas olhando para o Trump, para o Elon Musk, para o Lula, achando que eles vão ditar a história. Esses homens, construindo uma torrezinha aos olhos de Deus, você acha mesmo que esses homens vão se sobrepujar ao Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra? Calma, Jesus está no barco, não importa a tempestade que há na sua vida hoje, Ele é soberano sobre a história, Ele intervém sobre a sua história. Se acalma, querido. Ele julga também. Queridos, se Deus não julgasse, Ele seria injusto. Ele veria as nossas obras das nossas mãos e nós
nós estaríamos sob o nosso próprio destino, nossas próprias escolhas. Há uns dias atrás eu estava num prédio e o prédio tinha aqueles vidros reflexivos em que você enxerga o que está de fora, mas as pessoas não enxergam o que está de dentro. Foi muito engraçado, porque eu conseguia ver um pessoal passando nos carros com o dedo no nariz, via gente brigando com a esposa, via gente escutando as músicas. Era bem engraçado o que eu via. Deus nos olha dessa forma. Deus sabe exatamente o que se passa no seu coração. E Ele vai trazer julgamento. Não porque Ele é mau, mas porque Ele é bom, porque Ele é justo. Nada foge aos olhos de Deus, mas queridos, calma. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu não sei quem te protege nas suas causas, meus amados, mas escolha Cristo. Ele é o único advogado que vale a pena com que nós entreguemos nossa vida. Misericórdia. Mais uma vez, Deus demonstrando sua misericórdia para nós. Eu fico imaginando, queridos, a confusão daquele momento nas línguas. Eu acho que seria até um pouco engraçado, sinceramente. Já pensou? Hey, pass me the brick. Hã? O que você está falando, mano? Oxente, mano, passa o tijolo para mim. Tudo diferente. Dialetos, formas de falar, jeitos diferentes de se dizer. De repente um alemão, um chinês, eu não sei como é que um chinês falaria, mano. Como é que ele falaria? Me passa o tijolo aí. Diga, esse negócio aí. Seria assim. Já pensou? Seria muito engraçado, eu creio, né? E Deus olhando para aquele negócio. Deus tem um senso de humor, queridos. Nós vamos chegar no céu, você vai dar risada. Eu te dou certeza disso. Vai ser um negócio muito legal ver o nosso bom Deus e como Ele planeja as coisas. Queridos, em tudo isso, Deus estava planejando algo muito maior sobre a história. As cortinas ainda não tinham sido desvendadas. O mistério ainda não tinha sido claro. Deus pega esse pecado do homem, essa confusão do ser humano, e sabe o que Ele faz? Ele transforma numa bela obra de arte. Eu vi um tempo atrás no Switzerland Got Talent. Você sabe aquele show de talentos? E tinha uma moça que ela chegou e ela começou a desenhar um quadro. Não sei quem já viu esse episódio, né? E essa moça então começa a desenhar um quadro. É um quadro que parece ser muito confuso na hora. E os jurados, um por um, vão dando negativo, negativo, negativo. E aí então aquela moça sopra um pó naquele quadro e vira o quadro de cabeça para baixo. E o quadro é o quadro mais belo já pintado. Eles só se levantam e toda a multidão se levanta e começa a aplaudir e ver o espetáculo que tinha acontecido. Exatamente o que o Senhor faz. Ele pega a confusão da nossa vida. Ele pega o quadro todo borrado, manchado. Ele pega todas as nossas histórias caídas. Ele pega todas as nossas histórias frustradas. E então Ele fala, deixa comigo. Deixa comigo. Deixa eu soprar fôlego de vida aqui. Para que então eu vire e tudo faça o sentido mais belo. Para que eu transforme a sua história, aí sim, numa história, como os legendários dizem, digna de ser contada. E ela não é digna por causa de nós, ela é digna por causa dele, que pega os nossos fracassos e transforma em belas flores. Meus queridos, nós estamos diante de um Deus da beleza, diante de um Deus que transforma todas as coisas. E é o que Ele faz aqui. Deus espalha os seres humanos sobre toda a terra. 17.500 etnias é o que nós temos mais ou menos espalhadas sobre a terra. É lógico que a raiz linguística é um pouco diferente. Cada um de nós tem uma raiz linguística e ela então foi se desenvolvendo com o passar dos anos. Mas, queridos, 17.500 etnias. Só na China eu creio que nós temos 541, a última vez que eu vi no Joshua Project. Meus queridos, aquilo que foi palco da imposição do homem, da vaidade humana, do orgulho humano, Deus transforma numa bela obra de arte. Atos capítulo 2. Eu quero que os irmãos abram comigo nesse momento.
Atos 2. Diz assim o texto: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações vinham em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo, ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isso é possível? Esses homens não são todos galileus, e no entanto, cada um de nós ouve falar em seu próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da região de Babel, na Judéia, na Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? A confusão que o homem causa nas línguas serve ao propósito divino de fazer com que todo povo, tribo, língua e raça venham adorar a Deus nos últimos dias. Entende, meus queridos? Talvez você esteja perguntando hoje, essa manhã: como é que eu posso entender minha esposa? Meu casamento está acabando. Como é que eu posso fazer com que a minha empresa volte a um rumo? Destrua sua torre. Só há uma linguagem, só há um jeito de falar. É o jeito da Bíblia. É a linguagem de Deus para nós. É a linguagem que é consumada no Filho. É através de Jesus que nós nos comunicamos, falamos, pensamos, edificamos. O texto disse aqui um pouco atrás, no Salmo 127, se Deus não é o construtor da casa, para de construir. O que você está fazendo? Você vai construir uma torre de Babel para você. Faz isso não. Não faça isso. Meus queridos, nós, às vezes, nessas viagens missionárias que nós fazemos, é uma situação do coração que eu oro a Deus para que um dia possa te dar também isso. E você é convidado a ir conosco. Não existe nada melhor. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei numa tribo aqui no Brasil, a tribo dos Guajajaras. 9 horas para fazer 100 quilômetros. Tanto que a estrada era ruim, no meio do Mato Grosso. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, todos os índios vieram cantando ao nome de Jesus na própria língua deles. Eu me lembro que eu saí do ônibus e eu me ajoelhei. Eu falei: Senhor, o Senhor está em todo lugar. É a mesma língua que eu falo. É a língua de Cristo. Eles entendem. Eu posso não entender todos os aspectos da cultura, mas o Senhor redimiu a cultura deles. Meus queridos, missões não é algo que a igreja faz. Missões é o que a igreja é. Eu acho muito bonito quando pessoas vêm para Calvário e eles falam: vocês são uma igreja missionária. Eu falo: pode não ter uma igreja missionária? Existe isso na Bíblia? Não, essa é a vocação de vocês. Então, a vocação de vocês é cuidar do pobre. A vocação de vocês é cuidar da viúva. Como assim? Não existe separação, entende? Missões é o cerne da igreja. Nós temos uma e somente uma grande missão. É o que está lá na grande comissão em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho da graça. Mateus 24, 14 vai dizer que quando todos os povos ouvirem, então virá o fim. Meus amados, se há uma missão que eu e você temos que fazer, é ir até aqueles que nunca ouviram o evangelho. Há povos no nosso país que nunca ouviram. Nós estamos agora, lá na Amazônia com Lolô, entrando em um lugar que se chama Vale do Javari.
nessa região do Vale do Javari, há pelo menos 22 etnias que nunca ouviram falar o precioso nome do Evangelho, o nome de Jesus. E o Lolo está lá, entrando no meio das matas, pregando audaciosamente o Evangelho. Somente o ano passado 2 novas etnias foram alcançadas através da vida do Lolo. E assim está sendo nos países que nós trabalhamos. Não vou falar o nome deles, que não pode, mas Deus está causando avivamento nesse momento. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima, e não se engane, não estou falando aqui de guerra e rumor de guerra. Os 2 maiores sinais da volta de Jesus, preste atenção nisso. O primeiro, enganadores se multiplicando. Pessoas que vão falar da Bíblia, o linguajar evangélico, mas que o coração está totalmente distante de Deus. Que veio para te manipular, para roubar de você o seu tempo, o seu dinheiro, sua capacidade. E aí causam espetáculos dentro das igrejas. Não se engane, queridos. Ninguém quer ser enganado. Acho que você não quer ser. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que muitos foram, dos eleitos, tá? Nós estamos no fim dos tempos. Filtre o que você ouve, cuidado. Satanás está pronto, andando ao seu redor, e ele nunca vai te atacar com algo que seja claramente ruim. Ele vai trazer coisas muito boas que alimentam o seu paladar. Cuidado. Línguas. Quando todos ouvirem virá o fim. Esses são os 2 maiores sinais da volta de Jesus. Queridos, nunca esteve tão próximo. Há uns tempos atrás nós fomos numa tribo que nós tínhamos identificado que era uma tribo que não era alcançada aqui dentro do Brasil. Quando nós chegamos lá, uma placa da FUNAI, dizendo que era proibida a entrada. Haviam poucos índios naquele lugar. Meus amados, nós então começamos a dar a volta, tentar visitar alguma fazenda, para que a gente conhecesse alguém que conhecesse talvez algum índio. Nós conhecemos o senhor Francisco. O senhor Francisco era um assembleiano, que disse que tinha contato com o cacique daquela tribo. Alguns meses atrás, o senhor Francisco me liga: pastor, quero te dar uma boa notícia. Menos uma tribo a ser alcançada. O cacique se converteu. Meus queridos, há um trabalho na terra que nós temos que fazer com todo o nosso coração. É ir até aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Você é resultado disso. Você é resultado de pessoas que vieram aqui, calçaram as botas da preparação do Evangelho e pregaram a nós. Zacarias Taylor é o nome de um homem que sacrificou muito. Pesquise depois, quem sabe, a história dele. Meus queridos, quero concluir dizendo 3 coisas para os irmãos. A primeira é: se você construiu sua história e a sua narrativa sem a presença de Deus, permeando todas as suas escolhas, identifique já. Destrua. Ele é gracioso. Ele pode e quer renovar a sua história. Em segundo lugar, algumas confusões que vão vir na sua vida, que você pode até achar que é Satanás quem está causando. Mas é Deus intervindo em você para que você pare. Para que você enxergue as coisas que estão ao seu redor e não caminhe mais um passo sem perguntar e questionar a Deus. Muito cuidado. Algumas decisões, queridos, que nós tomamos, elas são fundamentais para a nossa história. 3 decisões, eu me lembro quando eu e o Léo a gente começou a caminhada, ele me falou isso nunca saiu da minha cabeça. 3 decisões são decisões que mudam todo o nosso destino. Cidade onde a gente vai morar, pessoa com quem você vai casar, a igreja que você frequenta. Isso molda a sua forma de compreender a realidade, de criar uma narrativa. Escolha a sua igreja, não porque ela te agrada, mas porque ela é bíblica. Há muitas coisas que muitos de nós queriam mudar aqui na Calvário. E está tudo bem. Está tudo certo. Sabe por quê? Porque para mim o principal está sendo feito. A palavra de Deus está sendo pregada. Busque uma igreja, seja ela qual for, que tenha como centro das escolhas dela a palavra de Deus. Eu lembro de algumas decisões que nós tomamos como presbitério, que elas demoraram. A gente discordava por vezes, e a gente abria a Bíblia e investigava no texto para ver o que o texto estava dizendo. E aí então, depois que estava todo mundo em comum acordo, nós tomávamos
a decisão. Busque uma igreja em que a palavra de Deus é o centro. Cuidado com a pessoa que você vai casar. Se você não casou ainda, calma. Está tudo bem. Você não é aleijado, não tem problema. Tá? Eu fiquei 9 anos esperando minha esposa, escutei um monte de asneira na minha cabeça. Calma. Eu costumo dizer que eu orei muito, ela orou pouco, tá? E ela recebeu muito menos do que eu recebi. Mas, queridos, orem, calma. Não toma decisão precipitada, não. Coloca diante de Deus. O Senhor sabe da sua história. Ele é soberano, viu? E em terceiro lugar, a cidade onde você vai morar. Isso vai moldar as pessoas com que você vai impactar a vida. Você vai transformar, talvez, através do Evangelho. Então, escolha isso com cuidado. Terceira coisa, faça missões. Indo, orando ou contribuindo. Faça missões. Se Deus te deu dinheiro, capacidade, queridos, invista. Existe um estudo que diz que até 2033, todo o dinheiro que é enviado para missões vai cessar. Porque os grandes milionários do mundo que investem milhões em missões vão parar, aliás, vão ter morrido. E os filhos provavelmente não vão seguir o mesmo caminho. Então, invista em missões. Não existe nada mais importante do que isso na nossa história. Alcançar o que é inalcançável. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos escuta. E o Senhor é um Deus que está acima de toda essa história, Pai, de toda essa narrativa. O Senhor tem a sua história que o Senhor está escrevendo e nada vai atrapalhar. Pai, destrói as nossas narrativas essa manhã. Destrói os nossos castelos de areia, Pai. Nossos castelos de bolhas. Destrói as nossas torres esbeltas, bonitas. Nós queremos só confiar em Ti, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda a confiar, a nos sentir protegidos, cuidados, somente em Ti. Pai, nos ajuda a olhar para onde o Senhor está olhando na história. Aí é onde o Senhor mais deseja que nós possamos ir. Pai, assim como o Senhor mostrou para Paulo, passa a Macedônia, fala conosco. Deixa claro para nós, Pai, a Tua boa vontade. Levanta nessa igreja, Pai, e nas igrejas ao nosso redor, missionários, pessoas que estão dispostas a morrer por Ti em um lugar distante, para que outros possam viver. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa manhã, inunda o nosso domingo da Tua presença, em todas as nossas atividades depois daqui. Assim nós oramos, Te louvando e Te agradecendo, no nome precioso de Jesus. Amém. Só queria indicar 2 livros. Os irmãos podem se assentar. 2 livros, queridos, que eu acho que pode ajudar os irmãos, tá? O primeiro livro chama Deuses Falsos, do Tim Keller. É um livro maravilhoso que vai te ajudar, talvez, a identificar se você está construindo deuses para si mesmo, tá? E em segundo, grande parte do meu sermão foi baseado nesse livro, que é sobre a teologia do drama, do Van Hooser. É um dos meus teólogos favoritos e eu acho que vai agregar bastante também na sua vida, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Bom domingo. Aí vocês também leem O Deus que Intervém,